Obrigado, Lucas. Ele chamou vaso e eu só gostaria de complementar que é um vaso cheio. Dá para notar, né? Mas eu estou muito feliz com Jesus e... Deixa aqui. Estou muito feliz com Jesus pelo que Ele tem feito na nossa vida. E não só na nossa vida, mas na vida de toda a congregação. Nós tentamos mobilizar os irmãos da congregação para que aqui estivessem. E nós viemos num bom número, graças a Deus. Alguns não puderam vir e justificaram a sua ausência. A esposa do Erasmo também não pôde vir. Irmão João e Catarina tinham compromisso. A Marleide e o Mauro, que estão sentados ali naquele canto ali, entendeu, pastor? A gente já... eles passaram de novo a linha da Macedônia, mas eles retornam sempre. Então, o Rio Jordão, né, já derrubamos as muralhas de Jericó. Eles estão ali, passaram a Macedônia, estão nos ajudando. Bom, mas hoje eu quero transmitir uma palavra um pouquinho diferente. Eu disse para os irmãos que eles iriam pedir para que eles viessem, porque eles iriam me ajudar a pregar. E, de fato, vão me ajudar. Eu quero abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Diz assim o texto, na linguagem NVI, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A única razão pela qual eu tenho dito e costumo, e sempre falo isso, a única razão pela qual nós ainda estamos aqui na terra é para sermos testemunhas de Jesus. Do contrário, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fomos, de fato, naquele momento, regenerado, justificado, fomos milagrosamente transformados e começamos a nos santificar. Mas, naquele momento que fomos declarados santos perante Deus, por que nós não fomos de imediato arrebatados? Nós poderíamos, né? A gente poderia ouvir a palavra, o Espírito Santo passou a habitar aqui em mim, eu recebi o dom do Espírito, fui justificado, santificado, regenerado, transformado por Jesus, sou uma nova pessoa. E por que eu não fui? E por que nós ficamos aqui? É porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão para cumprir. E nós temos que ser testemunhas de Jesus. Para nós, ser testemunhas de Jesus não é ser apenas um orador, alguém que fala de Jesus ou a respeito de Jesus. Na congregação, nós procuramos viver a integralidade da missão de Jesus. Jesus, ele não só, como nosso exemplo maior, ele não só falava, mas Jesus, ele fazia. Atos 1, Lucas, inclusive, diz assim no versículo 1, tudo quanto eu quero escrever aqui, eu escrevi o primeiro tratado dizendo tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele não só falava, mas ele fazia. Ele não só fazia, mas ele ensinava. E essa é a nossa missão. Missão não particular, individual, mas é a missão da igreja, de proclamar o Evangelho, de levar um pouquinho, como agentes do reino que somos,
levar um pouquinho do amor de Deus, levar um pedaço do céu para aquela pessoa que precisa e que não sabe como buscar ou alcançar isso que ela precisa. E nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E de uma forma toda especial, ele nos capacita para isso. Capacita, e nós temos aqui eu tenho gravado aqui dentro do meu peito, dentro do meu coração, uma certeza tão grande de que tudo aquilo que fazemos, o Espírito Santo de Deus dirige. E a certeza de que eu não estou trabalhando em vão. Ou de que nós não estamos trabalhando em vão. Mas a igreja, o Lucas citou aqui, a igreja se acomodou em Jerusalém, Atos 1:8, Atos 8:1. Ela foi perseguida, fugiu, teve que se dispersar. O que nós aprendemos é que, de uma forma às vezes não tão agradável, Deus faz com que, através da nossa vida, o Evangelho seja anunciado. Se nós ficarmos parados dentro das paredes, alguma coisa Ele faz para nos mover, para nos movimentar. Mais adiante, nós vamos ver, por exemplo, no livro de Atos, ainda, nós vamos ver Paulo, depois de convertido, nós vamos ver Paulo tendo uma discussão com Barnabé. Capítulo 15, versículo 36, vai contar essa história. Paulo teve uma discussão com Barnabé. E Barnabé, porque eles não queriam, Paulo não queria levar João Marcos com eles. E Barnabé queria. E eles discutiram. Barnabé foi para um lado, foi para Chipre. E Paulo foi para outro lado, com Silas. Às vezes, irmãos, nós queremos estar tão agarradinhos, né, juntos, confortavelmente abraçados e tal. E Deus, mais uma vez, fez com que Paulo e Barnabé se desentendessem para que dois homens muito usados por Deus não ficassem no mesmo lugar, mas que eles saíssem anunciando o Evangelho. Seja por perseguição, por discussão, a vontade de Deus prevalece na nossa vida e no seio da igreja. E Paulo, nessa ocasião, ele desce e o Espírito Santo de Deus, que dirige a vida dele, não deixa ele entrar na província da Ásia, não deixa ele entrar em Bitínia. Mas Paulo, numa noite de sono, ele tem uma visão, não sei se sonho, mas ele tem uma visão, e ele vê alguns irmãos dizendo: passe a Macedônia e vem aqui nos ajudar. E Paulo vai, e lá ele evangeliza um número de pessoas, começando pela cidade de Filipos, pois ele escreve a carta a esses irmãos filipenses. E esses irmãos, eu estou contando uma historinha aqui só para chegar onde a gente precisa. E esses irmãos da Macedônia, quando Paulo está escrevendo aos coríntios e não aos corintianos,
Porque São Paulo sempre ensina muito os corintianos, né? Mas, voltando para cá. Mas quando Paulo escreve para esses irmãos da cidade de Corinto, a segunda carta, ele cita como exemplo essa igreja da Macedônia. E essa igreja da Macedônia é citada ali como exemplo, no capítulo 8, de uma igreja que servia de exemplo para a contribuição. Para a contribuição. Mas o que nós notamos ali, quando Paulo escreve, citando o exemplo, ele diz assim: vocês têm nos amado, vocês têm fé, vocês têm o conhecimento da palavra, quando ele diz isso para os irmãos de Corinto. E ele diz assim: o que talvez lhes falte seja investir em contribuição. E cito o exemplo desses irmãos lá da Macedônia, que não tinham condições, mas investiam. Pois bem, a contribuição, ela não é apenas e tão somente financeira. A financeira é necessária. Não é o seu dinheiro que envia missionários para a seara do Senhor. Jesus, ele disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Quem envia é Deus. Agora, não é só a contribuição financeira que é necessária, mas também a contribuição da intercessão, a contribuição da oração, a contribuição do carinho, do abraço e do amor. Isso é necessário. E nós, enquanto congregação, estamos aqui hoje, e por isso que eu falei que eles iam pregar comigo. Nós estamos aqui hoje para dizer para vocês que nós somos filhos gratos, ou estamos tentando ser. A igreja de Cristo Jesus, ela não são várias igrejas, ela é uma só, não é, pastor? É uma. A igreja da Macedônia, a igreja de Corinto, a igreja que se reunia em Roma, em Jerusalém, em todas essas regiões, era uma igreja só. E a igreja de Cristo, ela é uma só. Mas é necessário que se tenha a igreja local, e nós, como missionários urbanos, procurando fazer uma missão urbana, nós estamos também estabelecendo isso, nos buscando, né, a autonomia, como todo filho faz. Filho, quando ele está dentro da sua casa, da casa do pai, ele depende bastante do pai, não depende? Pai, eu preciso, eu queria ir no cinema. Pois é. Mas o que você precisa para ir no cinema? Preciso de dinheiro. Pai, eu preciso de um conselho. E o conselho não diz respeito a dinheiro, mas pai, eu preciso de um abraço. Isso é mais difícil de o filho pedir. Pai, eu preciso de um abraço. Mas é necessário, não é? E às vezes, mesmo sem o filho pedir, o pai vai lá e dá um abraço. Esses dias eu chamei o Pedro e o Caleb e falei: o pai já disse que te ama hoje? Aí ele disse: não. Eu acho que essa semana não, pai. Então, o pai está dizendo que te ama. E dá um abraço.
E nós queremos ser verdadeiros filhos, e nós gostaríamos de mostrar aqui, assim como Paulo, percorrendo todo o mundo conhecido da época, onde ele pôde chegar, onde o Espírito Santo de Deus enviava ele, e alcançando pessoas, salvando vidas. Paulo, salvando essas pessoas, salvando vidas, Paulo conseguiu montar grupos e organizar pessoas, e lá elas ajudavam umas às outras. E o evangelho do Senhor Jesus ia crescendo, e Paulo escrevia, olha, o que vocês fizeram aí, aqui está acontecendo dessa forma. A contribuição que vocês estão fazendo hoje é para ajudar os irmãos carentes lá de Jerusalém, da região da Judéia. Da mesma forma, eles traziam informações, olha, aqui está precisando acontecer isso, e o evangelho vai caminhando, e nós vamos avançando e adentrando no terreno do inimigo, e as trevas vão se dissipando e a luz vai aparecendo. Aqueles que não suportam a luz, quando a luz clareia e enxerga toda a sua sujeira, fogem. Mas alguns, ao olharem a sua sujeira, dizem, eu quero mudar, eu quero ficar limpo. E nasceu a congregação ali em Santa Felicidade. Tem um casal que está até o dia de hoje, eu não sei se na época ele tinha cabelo branco, ou tinha mais cabelo, não. A Sandra eu sei que não era loira, porque ela fez essas mechas ali. Nasceu a congregação ali em Santa Felicidade. Bom, através desses irmãos, eles chegaram na vida da Josiane, do Everton, e da Jaqueline e do Evandro. E da Fernanda. Cadê a Fernanda? Acho que acompanhou as crianças lá embaixo. Chegaram na vida da Fernanda, da Josiane e da Jaqueline. Hoje, todas as quintas-feiras, à tarde, nós temos o privilégio de ir lá no restaurante deles e pregar o evangelho. Os funcionários são reunidos. E algumas vezes a igreja se reuniu ali, no restaurante da Josiane e do Everton. Depois, Deus trouxe o pastor Helmut e a Lone. E a Lone estabeleceu um vínculo muito grande. E toda vez que eu falo a palavra Lone, a irmã chora. E Deus usou a vida da Lone para evangelizar, continuar evangelizando a Fernanda e o Rafael. O Rafael, um dia, ele disse assim, Deus, eu não aguento mais usar droga. Se for necessário, quebra minhas pernas para que eu mude. E Deus fez o que ele pediu, né? Parou num sinal, andando a 10 por hora, veio o carro, bateu nele, quebrou a perna de fato, e a igreja teve que ajudá-lo. Os irmãos que lá estavam na época. Passou um tempo, Rafael entregou a vida a Jesus. A Nete, eu conversei com um casal no dia do aniversário dela. A Nete é uma evangelista nata. Deus lhe deu esse dom. E nesse dia, eu conversei com um casal, ele disse assim para mim, olha, nós fomos para a igreja, porque nós vimos a transformação que Deus fez na vida da Nete. Era raro
a gente vê a Nete sem ter bebido. E Jesus transformou a vida da Nete. No dia do casamento do Rafael, foi o Maurício. O Maurício foi lá no casamento e o pastor Helmut deu culto. Conversa com ele. Aí o Maurício não pôde vir. Trabalhou, ele ia vir aqui, trabalhou até a madrugada e não acordou a tempo. E aí ele disse assim, eu conversei com ele. No dia seguinte ele mandou uma mensagem, olha, nunca ninguém me falou da forma que você falou comigo. Fiquei pensando, mas o que eu falei? Nada demais, aparentemente. Mas quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E o Maurício começou a caminhar com a gente, se batizou. Aliás, se casou. Se casou. E vai se batizar. Bom, aí tem um outro ramo da história, né? A Nete entrou em contato com a irmã Teresa. Dá um sinal, irmã Teresa. Que apesar de todas as lutas que essa irmã passa, ela sempre tem um sorriso no rosto. Aí a Nete se aproximou da Rose, que está ali. Pois é. E a Carol está junto com a Rose, filha da Rose. São quase irmãs, parece que são irmãs, mas são mãe e filha. E aí, a Nete falou assim, pastor, que ela é do Nordeste. Tem uma irmã, olha, está precisando, foi cortar o cabelo, está precisando. Eu falei, vamos lá na casa dela. Aí nós fomos lá na casa da Sônia. Aí oramos com a Sônia. A Sônia passando por uma situação muito difícil. A Sônia continua passando pela mesma situação. Mas hoje ela sorri. Diferente da época, né, Sônia? Hoje a Sônia tem Cristo Jesus na vida. E enfrenta as mesmas dificuldades, só que com Jesus no coração. Bom, aí depois, Deus veio acrescentando. Tem uma irmã que ela não pôde vir hoje aqui. A igreja é assim, não é? Eu estava lá, era uma quinta-feira à tarde, orando no restaurante. Já tinha falado com o pessoal, estava orando. E o telefone tocou, falei, Jesus, eu esqueci o telefone. Desliguei, continuei orando, depois olhei, insistindo. Era o Maurício. Pastor, alguém acessou o Facebook da igreja e mandou uma mensagem. O que eu respondo? Falei, não, deixa que eu já ligo. Aí liguei. Antes, porém, o irmão João e a irmã Catarina, o irmão João, ele disse assim, vamos começar a orar, pastor, pelos moradores desse bairro. Eu falei, vamos orar. E iniciamos um tempo de oração. E não só eu, a congregação toda. E aí, aconteceu isso. Tocou, eu liguei para vir lá um contato, entrei em contato, liguei, agendei. Pode nos atender hoje à noite? Foi, posso. Foram lá na igreja. A irmã disse assim, a minha irmã entregou a vida a Jesus, que é a nossa irmã Ada. E ela precisa caminhar com alguém.
vocês podem discipular ela? Eu falei, claro. Se tiver mais umas 10 dessas, pode trazer que a gente discipula. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai movendo, não é? E aí eu disse para a Maada, falei, Maada, antes de conhecer a senhora, nós já estávamos orando pela senhora. E ela chorou. Uma irmã, hoje irmã nossa, já caminha com a gente uns 4 meses, passa também por lutas, mas hoje, glória a Deus, ela é feliz com Jesus. Nós estamos orando pelos filhos e pelo esposo. O esposo dela não sabe que ela vai na igreja. Filho está buscando emprego, se formou em engenharia, a filha está nos Estados Unidos e está voltando para cá. Ela disse, olha, eu acho que a minha filha já está preparada para ouvir. Bom, e um dia, Nete, pastor, tem uma irmã aqui que não, acho que está sendo desprezada pela sua pastora. Você não? Eu falei, eu vou lá. Fomos lá. Hoje ela não pôde vir, porque ela vai receber alguém agora na hora do almoço. Irmã Bernadette. Irmã Bernadette, nós orando pelos moradores do bairro. Mora ali. Entregou a vida a Jesus. E um dia a irmã Bernadette me ligou e falou assim, pastor, não era pastor, porque ela não fala o sotaque do Nordeste. Pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha patroa. Eu falei, eu oro, nós oramos sim. O que está acontecendo? Ela contou, ela precisa muito de oração. Eu falei, veja quando que eu posso ir lá, eu vou lá orar com ela. Aí nós fomos lá na empresa da Priscila, que está ali. Oramos com a Priscila. No começo eu errei bastante, chamava ela de Patrícia, passava vergonha. E nós estamos orando pelo esposo dela, Mateus. O neto não está aqui, mas o neto acho que vai ter um fator muito fundamental nisso. Ele é fã do Atlético, então vamos ver se conseguimos fazer ele conhecer o El Capitán, Lúcio Gonçalves. Até descobri que tinha esse jogador no Atlético. Bom, e isso tudo aconteceu, e tudo tem acontecido, e logo depois, em janeiro, a gente orando e tal, e de repente eu falei, meu Deus, eu tenho que... Eu toco, prego, canto, eu só recolher a oferta que não, porque não tem, né, como... E aí Deus tocou no coração desse casal abençoado aqui, do Mauro e da Marleide, e do Ivan também, que vai lá nos ajudar. E nasceu um ministério de louvor na congregação. Hoje tem um ministério de louvor. Não sei se vocês sabiam, o Mauro está um pouco tímido, talvez, hoje aqui, porque ele não ensaiou bem a música e tal, mas o Mauro é músico. Nasceu um ministério de intercessão. A irmã Marleide
junto com a Sandra, estão liderando o ministério de intercessão lá na congregação. Tem 10 pessoas que participam do ministério de intercessão. Depois nós descobrimos, através da vida deles e do Ivan, tinha mais um casal que veio caminhar com a gente, que estava morto e ressuscitou. Literalmente. O Erasmo um dia tomou um álcool e droga com o intuito de se matar. Morreu. E apagado, ele disse que ele sabia que era Jesus, mais ou menos isso, não é, Erasmo? Mas não via. E disse, tua missão não terminou na terra, rapaz. E ele acordou com a fitinha amarrada no tornozelo. Indigente. E Deus tem um plano grande na vida dele e da Gisele. A esposa dele não pôde vir porque ela está com pedra na vesícula, né? E eles organizaram lá, graças a Deus, o Ministério de Louvor, ele toca. E aí, recentemente, domingo passado, na realidade, nós descobrimos que a Priscila consegue ensinar o pessoal a cantar, pastor. Você veja que benção. E ela bem quietinha, não falava nada, mas tem esse dom. Cantou junto com Marcos Vicente, acho que não está aqui, né? Bom, PGM que se reúne na casa da NET, hoje tem o Irã e a Darlene, que a NET disse assim, são meus vizinhos, viu? E pensa num casal abençoado, viu? Irã e a Darlene. E a Alice. Fez um aninho, Alice. Mas toda vez que ela me vê, ela chora. Acho que vou ter que tirar a barba. Não sei se é a barba. Bom, na casa da NET, tem pessoas se reunindo, os irmãos dela, que ainda não são convertidos. A Sônia nos levou a conhecer o irmão Maurício. E lá na casa do irmão Maurício, que tem problema no seu diafragma, não funciona. A gente ora e faz um culto. Uma vez nós fizemos pela quarta de manhã um culto para que ele pudesse participar e os irmãos foram lá. Há um ano que ele não pisava numa igreja. Ficou tão empolgado, até em pé ficou e ele não solta a voz, mas ele dizia aleluia. E o Erivaldo, aquele cara de boné vermelho ali, tem caminhado junto com a gente. Nasceu um grupo de adolescentes juniores, a Lorena vem lá de Campo Largo com a gente. Aí tem o Caleb, meu filho, o Vitor, que está ali também, Mateus. E uma pessoa que me marcou muito, no dia em que nós fomos acolhidos na igreja, eu tenho a foto e ela está junto comigo na foto, é a Dalgisa. Dalgisa está sempre com a gente. E Deus também trouxe a Dalgisa e está aqui. Queridos, nós que aqui estamos, somos frutos de oração
e de investimento que vocês estão fazendo. Investimento financeiro, investimento de carinho, investimento de oração, de intercessão, de abraço. E nós viemos aqui como bons filhos para dizer assim, nós somos um com vocês. E nós gostaríamos de cantar uma canção. Eu gostaria que vocês da congregação viessem aqui me ajudar. Podem vir, vem aqui. Pode vir, Erivaldo, Caleb, pode vir, venha, Dalgisa, pode vir, venha, Dalgisa. Tem a Tereza. Venha, Pedro, pode vir. Irmãos, eu tô chorando de alegria, sabia? E tudo que o pastor falou assim me deixa muito emocionada. Eu e Edgar, que estamos na congregação desde o início. E tudo que o pastor falou, eu assino embaixo. É muita gratidão mesmo. Hoje, alguns irmãos ali que eu fui reencontrando, eu falei assim, viemos à casa da mãe, né? Um filho não pode ficar longe da mãe, né? De vez em quando tem que vir dar um cheirinho. Só que eu gostaria que alguém mais afinado pegasse o microfone que eu. Ele já tá. Cadê? Que música é? Vou testar ela. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus estamou sua vida, Ele pensava em mim. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras
Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue investindo em missões, irmão. Vale a pena. Não deixe de ser uma igreja plantadora, não deixe de ser uma igreja que olha para fora. Nós já estamos nascendo, olhando para fora, para ver onde a gente vai plantar a igreja futuramente, não é? Que Deus abençoe a sua vida.